Então vamos nos alimentar do pão da proposição, a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 21, a partir do versículo 1. Gênesis 21, a partir do versículo 1. Os que encontraram Gênesis 21, digam amém. Vamos ler a palavra. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Chamou Abraão o nome do seu filho que ele nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Você viu um amém? Hoje nós queremos tratar com os irmãos sobre o tema o nascimento de um sorriso. Diga 3 vezes comigo. O nascimento de quê? Mais uma vez. Terceira vez. Olhe para o seu irmão aí, mesmo com essa máscara branca. Dê um sorriso para ele e diga: hoje vai nascer um sorriso na tua vida. Diga: talvez você chorou muito de tristeza nesses dias. Diga para ele assim: talvez nesses dias você chorou muito de tristeza. Agora dê um sorriso feliz. Hoje vai nascer um sorriso. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós estamos aqui diante de um cumprimento de uma promessa de Deus na vida do grande patriarca Abraão. Abraão é o paradigma, o modelo do homem de fé. A Bíblia chama de Abraão o primeiro que teve contato com o Evangelho. Porque o Evangelho é o Evangelho da fé. E Abraão é um dos homens mais extraordinários no que diz respeito à fé. E aí nós aprendemos alguns princípios para o nosso crescimento de fé, para a nossa vida de fé, para o nosso avanço na fé com Abraão. Evidentemente, quando eu falo de Abraão, eu falo de Sara, porque Abraão era casado com Sara, e deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. É por isso que o projeto de Deus não é só com o homem, é com o homem e com a mulher. E aqui nós estamos diante do cumprimento de uma promessa de Deus. Veja que o versículo 1 diz: visitou o Senhor a Sara. Então vamos tratar agora, no tópico 1, sobre a visitação de Deus. Como é que está escrito aí, versículo 1? O Senhor visitou a Sara. Ora, Deus é um Deus de visitação e é um Deus de habitação. Agora, antes de habitar, Ele visita. E Deus vai visitar algumas mulheres, como visitou a Sara, e a visitação de Deus é para agir no sobrenatural e fazer o sobrenatural. Veja, Deus prometeu a Abraão que de Abraão, Deus faria uma grande multidão. Agora, quando Deus prometeu, Abraão era um velho de 75 anos, e Sara já beirando as 70. E tinha outro problema: além de Abraão ser um velho de 75 anos, Sara era estéril. E Deus vai gerar um exército de homens que vão marcar a história bíblica. Agora eu quero que você entenda uma coisa: é que todos esses homens, eu vou citar um deles aqui, nasceram desafiando a impossibilidade. Porque os grandes homens de Deus da Bíblia nasceram de mulheres estéreis. Por quê, pastor? Porque quando Deus quer fazer milagre, Ele resolve dificultar a situação, para que quando o milagre acontecer, todo mundo dizer: não, foi Deus que fez, é impossível fazer, só o milagre aconteceu porque Deus faz milagres, e aí o nome dele será louvado, glorificado, adorado e honrado, e não terá nada a ver com o homem, tudo a ver com ele. Então o texto vai dizer que Deus vai visitar Sara, fazendo o quê? Curando o útero morto de Sara e gerando o filho da promessa. Então vamos pensar aqui, vamos analisar aqui
algumas mulheres que geraram homens que foram heróis de Deus e que foram gerados da impossibilidade. Porque eu quero dizer uma coisa para você, Deus tem coisas grandes a fazer por essa igreja, e nessa igreja, e na minha vida e na sua. Mas para isso Ele vai curar o nosso útero espiritual. Para isso Ele vai curar a nossa esterilidade espiritual. Para isso Ele vai colocar o obstáculo, o desafio e a impossibilidade, para que quando Ele fizer e visitar, nós entendermos que só Ele é o Deus do impossível e todas as coisas são possíveis para Ele. Eu posso ouvir um amém? Então vamos ver algumas visitações de Deus e o que é que Ele faz na história do seu povo, gerando o sobrenatural. Primeira mulher que eu vejo, daqui a pouco eu volto para Sara, mas deixa eu citar 6 mulheres que foram visitadas por Deus e o sobrenatural aconteceu. Primeira delas, Rebeca, gerou um conquistador, Jacó. Irmãos, se tem um homem que foi conquistador, o nome dele era Jacó. E tem gente que pensa e ensina que Jacó era um enganador. E tem gente que ensina o nome de Jacó quer dizer enganador. Nunca diga isso. Porque o nome Jacó, Yaakov, quer dizer aquele que agarra. Aquele que não perde a oportunidade. Por quê? Porque ele queria... Olha, Rebeca engravidou de maneira impossível de se engravidar. Porque parece que Deus vai repetindo a história. Sara, a mãe de Isaac, era estéril. E agora, Isaac, a mulher de Sara, Rebeca, é estéril. Deus coloca a dificuldade para mostrar que Ele faz o impossível. Aí nasce Yaakov. Quer dizer, aquele que agarra, que não perde a oportunidade, ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão. Como que ele diz lá no ventre os dois, né? Diz que estava uma briga lá. Esaú e Jacó brigando. Quem nasce primeiro, quem será o primogênito? Porque o primogênito tem direito à bênção da primogenitura, a porção dobrada, e os meninos parecem inconscientes. E lá, aquela guerra lá no ventre, Jacó disse: eu não vou perder essa oportunidade. Não. Quando Esaú vai saindo, ele agarra no calcanhar do irmão e puxa, de quem vai sair sou eu. Mas Esaú consegue sair mesmo. Mas ele nasce agarrado no calcanhar do irmão. Daqui a pouco eu aplico isso. Mas eu quero dizer que Deus está gerando novamente nessa geração uma geração de conquistadores, homens e mulheres conquistadores, que vão ser Iacoves da vida, vão pegar as oportunidades, agarrar nem sequer o calcanhar da oportunidade e vão dizer: nós não vamos perder a oportunidade, nós não vamos perder a bênção da primogenitura vai nascer. Diga amém, irmãos. Se alegre, olhe para o seu irmão e diga: estou olhando para um conquistador ou conquistadora. Se for mulher, você diz conquistadora. Se for um conquistador, diga: estou olhando para um conquistador ou uma conquistadora. Nós somos os Jacob de Deus, que vamos pegar a oportunidade de nascer. Agora, ao longo do caminho, há os atropelos, né? Esaú despreza a bênção por um prato de lentilha. Eu pensava que lentilha, o guisado de lentilha, era uma carne boa, vermelha. Não, era uma fava oriental, vermelha, que Jacó fez. Ele despreza. E aí dizem que Jacó é enganador, que Jacó não tramou nada. A trama foi de Rebeca. E aí você sabe a consequência. Ele vai embora, mas ele é aquele que agarra. É por isso que em Gênesis, no capítulo 30. Vem cá, Gabriel, me ajuda a pregar. Capítulo 30 de Gênesis. Jacó está voltando para a terra. Ele quer rever a promessa. E ele tinha recebido a bênção da primogenitura, mas por causa da trama da mãe, ele não se sentia abençoado. E ele vai para o Val do Jaboque, e a Bíblia diz que ele agarra-se com Deus. E ele começa a brigar com Deus a noite toda. Por quê? Ele queria uma bênção. Mas que bênção? Olha, só o presente que Jacó mandou para o seu irmão Esaú era 550 animais, camelo, jumento, 550 BMW, né? Junto com alguns Fiat Argo e alguns outros aí, né? 550. Fiat Argo é o carro que Deus me deu. 550. Mas um homem que tinha 12 filhos, só o presentinho que ele manda aqui,
500 e poucos animais que representavam, né, esses carros. Quer ser abençoado? Que bênção que ele quer? Bênção financeira ele já tem. Status ele já tem. O que é que ele quer? Ele quer uma coisa, ele quer a bênção de se sentir abençoado. Porque ele não perde, ele agarrou no calcanhar do irmão e a bênção dele foi resultado de uma trapaça. Então ele estava muito abençoado, mas ele não se sentia abençoado. Então ele passa a noite toda agarrado, não é com anjo não, tem gente que canta Jacó segurou ele. Vai ler a Bíblia direito, ali era Deus, era uma cristofania, era Cristo aparecendo no Antigo Testamento em forma de um, briga comigo, rapaz. E está lá, ele está a noite toda brigando. Aí, eles brigando. A noite toda. Aí o homem diz: deixa eu ir embora. O dia vai amanhecer. Jacó disse: embora nada. Eu só te solto se tu me abençoares. Aí ele pergunta: como é o teu nome? Como é o teu nome? E ele vai dizer: Jacó, aquele que agarra. E aí começa a briga. E aí, irmãos, no meio dessa briga, o homem que é o próprio Deus toca na juntura da coxa de Jacó. E dói, e machuca, mas ele não solta. Deixa eu ir embora. Só se tu me abençoares. A Bíblia diz que o dia amanheceu, e nessa briga, o homem que era Jesus em forma pré-encarnada. Coloca a mão, coloca a mão na cabeça de Jacó. Coloca a mão na cabeça. E diz: eu te abençoo. Eu te abençoo. Estás abençoado. Estás abençoado. Escute. O anjo solta Jacó. Jacó, olha para cá. Jacó vai agora com a marca, com a juntura da coxa, né? Problema na coxa. Jacó sai marcado. E algo extraordinário acontece na vida dele. O que é que acontece, pastor? O que acontece que quando ele vai saindo daquele val chamado Val de Jaboque, alguém está lá e diz, vem alguém andando ali. Alguém diz: é Jacó. Aí alguém diz: parece com ele, mas Jacó não anda mancando desse jeito. Alguém diz: é ele mesmo, é Jacó. Mas não é. E quando chega perto e diz: Jacó, ele diz: não, Jacó, meu nome não é mais Jacó. Lá no val, o homem falou comigo e disse: o teu nome é mudado agora de identidade. Não mais somente aquele que agarra, não mais Jacó, mas o teu nome é Israel, o príncipe de Deus, aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece. Então quer dizer, está nascendo uma geração de conquistadores que vão agarrar a bênção, que vão agarrar o Senhor, que vão agarrar a oportunidade e que não vão soltar. Por quê, pastor? Porque Deus está visitando o seu povo. Dê um aplauso e um grito de vitória. Então veja, visitou o Senhor a Sara. Agora, você acha que foi fácil? Sabe quantos anos Isaac orou para esse conquistador nascer? 20 anos. Ele casou com 40, com 60, ele foi pai, passou 20 anos orando. Então, não é fácil. Deus nos visita e diz: eu vou trazer um conquistador. Você vai vencer, você vai conquistar. Mas muitas vezes, queridos, a impossibilidade está lá, batendo, a esterilidade. O que acontece? Deus vem e faz o sobrenatural. Amém? Então eu estou mostrando para você que na história, eu vou passar esses pontos que eu quero chegar no essencial para nós nessa noite, é que na história de Deus, dos homens que ele vai levantar, as mães eram estéreis, mas a visitação de Deus é que faz o sobrenatural. Então, veja, Rebeca gera um conquistador, mas depois vem Raquel, que vai gerar um sonhador. Veja, a mulher de Abraão, Sara, é estéril. A mulher de Isaac, o filho de Abraão, Rebeca, é estéril. A mulher de Jacó, de Israel, de Jacó, o neto de Abraão, Raquel, é estéril. E Raquel vai gerar quem? José. Quando você fala de José, sonhador. É por isso que
o congresso do jovem aqui, o personagem explorado vai ser José e reconquistar recuperando os sonhos, restaurando os sonhos, né? Restaurando os sonhos. Agora, queridos, quando o sonhador vai nascer da impossibilidade, é quando aquela que vai gerar um sonhador entra num nível de desespero. Veja comigo, abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 30. Veja o nível de desespero que Raquel entra para o milagre acontecer. Capítulo 30, versículo 1. Então veja, capítulo 30, versículo 1. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dai-me filho, se não morro. Olha o nível de desespero dessa mulher. Chega para o marido, a gente já está há tanto tempo e não engravido, dai-me filho, se não morro. E o marido fica tão desesperado. Você está pensando que eu sou Deus? Irmão, mas quando nós entramos nesse nível de desespero diante de Deus, que Ele resolve agir sobrenaturalmente. É quando a gente se vê estéril espiritualmente, não se vê um instrumento na mão de Deus, mas quer ser usado por Deus, quer gerar filhos espiritual, que a gente chega diante do desespero e diz: Senhor, ou o Senhor me dá filhos espirituais, ou o sobrenatural acontece, ou eu morro. Diz que John Kennock, o grande avivalista da Escócia, ele ficava de joelho na beira do rio escocês, no frio, e gritando: dai-me a Escócia, ao Senhor morro. D.L. Moody dizia: dai-me almas, ou então tira a minha vida. É quando você entra nesse nível de desespero, que Deus resolve visitar. E aí, sabe o que é que Deus dá a Raquel? Um sonhador, José, o primeiro filho dela. José, o sonhador. E vocês conhecem a história de José, e sabem da história de José. E sabem que se não fosse o sonhador, Israel tinha sido aniquilado. Foi por causa de José que a nação judaica foi preservada. A nação judaica sendo preservada, a linhagem do Messias preservada, o Messias nascia. Então, que história é essa, pastor? É Deus no sobrenatural visitando as mulheres das quais nasceriam os heróis da fé, mas eles iam nascer da impossibilidade. Nós temos aqui, por exemplo, se Rebeca gera um conquistador, se Raquel gera um sonhador, a esposa de Manoá, que era o pai de Sansão, e a Bíblia não fala o nome dela, gera um libertador. 40 anos, Israel debaixo do jugo dos filisteus por causa do pecado. Porque o livro de Juízes é o livro do ciclo vicioso. O povo está bem, esquece de Deus. Deus envia o opressor, o povo clama, Deus levanta o libertador. 40 anos, o povo debaixo da mão de ferro dos filisteus. Aí está lá a mulher de Manoá no canto, andando para lá e para cá. Manoá está lá no outro canto. De repente, o homem que apareceu a Jacó, lá no Val de Jabó, que aparece. É um anjo com letra maiúscula, o A maiúsculo. Toda vez que você lê na Bíblia, no Antigo Testamento, anjo com A maiúsculo, trata-se de uma cristofania. Cristo lá no Antigo Testamento antes de encarnar. Ele aparece, olha para ela, ela fica espantada. E quem é o Senhor? Não se preocupe. Eu só vim dar um recado aqui. Que recado? Você vai engravidar e vai dar à luz um filho. Mas eu não... Eu sou estéril. Não, mas Deus está te visitando. Você vai gerar um filho. Não passe navalha sobre a cabeça do menino, que o menino é nazireu. O menino nunca chegue perto de um defunto, porque ele é consagrado. E quem é consagrado está cheio da vida de Deus. E cheio da vida de Deus não pode ter contato com a morte. O menino não vai comer nada de uva. O menino é nazireu. O que é que acontece? Esse menino vai começar a libertar a Israel. E aí você tem a história de Sansão, o homem que rasgou um leão como se fosse um cabrito, o homem que com uma queixada de jumento matou mais de 1000 inimigos, o homem que é verdade se deixou levar pelos encantos de Dalila, mas antes de morrer ele pega as colunas do templo de Dagon e derruba, e a Bíblia diz que ele liberta Israel. Deus quer que você viva na dimensão da liberdade, que você seja livre por dentro, livre por fora, mas acima de tudo, que você seja um libertador usado nas mãos dele, porque está aí uma nação e um povo e uma geração prisioneira das drogas, do crack, da maconha, da prostituição, do pecado, mas Deus está levantando a geração Sansão, a geração dos libertadores.
E essa geração de hoje não vai se deixar encantar, ou tem que ter cuidado para não se deixar encantar com os encantos de Dalila. Agora, como é que ele nasce? Da impossibilidade. Aí a história continua, você chega já perto do tempo do fim do juízo, já entrando no tempo dos reis, e nós encontramos Ana. O que é que Ana vai gerar? Um avivamento. Samuel é a salvação de Israel naquela época. É o grande avivalista que vai tocar fogo em Israel. Mas você sabe que Ana era estéril. Era impossível Ana gerar. Mas a Bíblia diz que Ana está chorando, chorando, chorando. E depois de chorar. Porque o que faz o nosso útero espiritual engravidar o sobrenatural de Deus é também o derramar de lágrimas na presença dele. E aí nasce o menino, fruto de um milagre, resultado de um voto de consagração. O menino também é nazireu. E o menino vai para o templo, numa época de uma religião corrompida, Eli conivente com o erro dos filhos, os filhos pecadores, prostitutos, contaminando o santuário. Mas Deus levanta o Samuelzinho pequenininho, que às vezes a gente não dá nada pelo pequenininho, pelo adolescente, mas muitas vezes é um adolescente. Foi Ivan Robert, um adolescente que Deus usou para trazer o grande avivamento no país de Gales, que em 9 meses o país inteiro se converteu ao evangelho. Fogo de Deus tocou o país de Gales, pequeno Samuel, mas ele cresce. E Samuel vai ser a voz profética em Israel. Samuel vai ser o grande avivamento. Se não fosse Samuel, a nação estava perdida. Aí o que é isso? Deus visitando. Aí nós damos um pulo agora. Chegamos no Novo Testamento, irmãos. Olhe comigo, olhe para mim. Novo Testamento. Velho Zacarias, barbudo, já um pouco envergado, queimando incenso no altar. No Santo dos Santos, sumo sacerdote. A ordem da família de Abias, da turma de Arão, era o dia dele queimar. E chega Gabriel e aparece. Zacarias, meu senhor, não se preocupe, eu sou Gabriel que assiste a Deus, vim dar um recado. Que recado? Isabel, tua esposa, vai ter um filho. Como ter um filho? E Gabriel disse, você está duvidando? Eu sou o anjo Gabriel que assiste, você vai ficar mudo agora. Eu vou gerar uma voz profética, mas primeiro eu vou testar, você vai ficar mudo até o menino nascer. 9 meses depois, por um milagre, nasce o profeta que vai preparar o caminho para o grande avivamento que Jesus vai trazer, porque João Batista vai ser o precursor de Jesus. Nasce uma voz profética para despertar uma nação adormecida pelo pecado. João Batista, aquele que clama que o machado está posto à raiz da árvore, aquele que diz preparai o caminho do Senhor, aquele que alguém diz que é você para estar profetizando, você é o Messias, e ele vai dizer, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu quero dizer que Deus está curando o útero estéril de muitas Isabéis, de muitas igrejas mortas, e dessas igrejas Deus levantará verdadeiros João Batistas, homens e mulheres com a unção profética, que não vão ter medo de não denunciar o pecado, que vão confrontar o erro da igreja e que vão tocar o avivamento de Deus, porque Deus continua sendo aquele que visita o seu povo com milagre, e quando ele visita, até estéril se torna mãe de filhos. E agora, para encerrar, Deus, aí a apoteose de Deus, Deus agora vai mostrar que para ele não existem limites, mesmo quando ele faz Maria gerar a salvação do mundo. Salve, ó graciada, o Senhor é contigo, tu és bendita entre as mulheres. Mas o que é isso? É porque você vai ficar grávida. Mas eu sou virgem. Não, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que aquele que de ti vai nascer, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará sobre a casa de Davi, e o seu reinado não tem fim. Nós estamos aqui por causa de uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Se no Antigo Testamento, e até João, ele cura o útero estéril de mulheres, quando Jesus chega, Maria não era estéril, mas era virgem, aí ele faz o impossível acontecer, o mistério da encarnação, e Jesus nasce, e nós estamos aqui, porque Deus é aquele que visita o seu povo. Ele já nos visitou essa noite aqui, no começo do culto, e continuará nos visitando, porque a Bíblia diz que ele visitou a Sara. E aí a gente volta para Gênesis 21,
e vamos aprender algumas lições aqui. Primeiro, Deus visita para nos fazer entender algumas coisas. Primeira coisa é que Ele vai nos ensinar alguns passos, alguns passos para ver o milagre. Está aqui, tudo aqui em Gênesis 21. Falei aqui dessa mulher, mas eu quero focar aqui em Gênesis 21. Alguns passos. Primeiro passo, número 1. Você precisa entender a soberania de Deus. Olha aqui, verso 1. E o Senhor visitou a Sara. Quem visitou? Agora, no verso 1 ainda. Como tinha dito, e fez o Senhor. Quem fez? Diga, quem visita é o Senhor? Diga, quem visita é o Senhor? E quem faz, como prometeu, é o Senhor. Agora diga, porque Ele é o Senhor. O Senhor aqui está com letra maiúscula na tua Bíblia e na minha, mas no original, esse Senhor aqui, o nome dele é impronunciável. Até hoje ninguém sabe qual é o nome de Deus. O judeu não sabe, ninguém sabe. O nome mais provável seria Yahvé. Mas o nome de Deus é tão poderoso, e os judeus tiveram tanto cuidado de não tomar o nome de Deus, irmão, que perderam a pronúncia e hoje só se tem 4 letras. Yud, Re, Vav, Re. YHWH. 4 vezes hebraica. Yud, Re, Vav, Re é o nome que provavelmente deu origem a Yahvé. Toda vez que você diz Yahvé, você está dizendo o eterno, ou seja, o soberano. Você precisa entender que Ele vai visitar e Ele vai fazer um milagre, mas Ele vai fazer não porque você é bom, porque você precisa. Eu sei que você precisa, eu preciso, mas Ele vai fazer primeiro para nos fazer entender a sua soberania. Olha, veja, Abraão entendeu isso, Sara entendeu isso, e quando foi contar a história que Moisés registrou, foi que eles disseram, num versículo só ele usa o termo Senhor 2 vezes. Porque tem gente, irmãos, que não entendeu que se Ele é Senhor, Ele é maior, eu sou menor. Se Ele é Senhor, Ele é grande e eu sou pequeno. Se Ele é Senhor, Ele é todo poderoso e eu sou impotente. Se Ele é Senhor, Ele está acima, eu estou embaixo. Se Ele é Senhor, Ele é santo e eu sou pecador. Tem gente, pastor Renato, que quer ser Senhor de Deus. Não entendeu a soberania. Eu estava no carro do meu pai, ele ligou o som e um pastor estava lá dizendo, se você é dizimista, Deus é obrigado a lhe abençoar. E o gavião dizendo, eu coloco Deus no canto do muro. Só se for o Deus menino buchudo. Porque o Deus que eu sirvo, eu tenho que me submeter e dizer, o Senhor é o Senhor e eu sou simplesmente o teu servo. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor curar, o Senhor é Deus. Se o Senhor não curar, o Senhor é Deus. Se o menino nascer, o Senhor é Deus. Se não nascer, o Senhor é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Porque Ele não tem satisfação a dar a ninguém. Nem tem satisfação e nem vai cumprir os nossos caprichos. Quando Ele fizer, Ele vai ser glorificado. E se não fizer, continua sendo glorificado. Porque nós temos que entender o que é soberania. É por isso que eu digo às pessoas, eu digo, olha, eu não sou Jesus. Eu já orei por pessoas cancerosas e foram curadas. Eu orei por pessoas cancerosas que morreram. E diga-se de passagem, mais morreram do que foram curadas. Eu me lembro que a gente estava numa quarta-feira aqui, chegou um senhor com problema espiritual. De veio lá para baixo, nós oramos por ele, não houve manifestação, não houve nada, uma resistência. Naquela semana aquele homem morreu. Mas naquele mesmo dia, quando eu subi e orar por ele, tinha uma mulher com problema espiritual aqui. Disse, pastor, coloca a mão na minha cabeça que eu estou sentindo. Quando eu coloquei, ela caiu para trás. Ela gargalhou e caiu para trás, demoniada. Em 1 minuto ela foi liberta. Até hoje ela não está morando aqui, mas ela ouve meus áudios e diz, está liberta. Por quê, pastor? Porque Deus é quem é o Senhor. Ele faz como quer, na hora que quer, com quem quer, para a glória dEle. Então entendamos isso, soberania divina. Ou então seremos triunfalistas? Você vê Atos capítulo 12, Tiago morre ao fio da espada. Mas naquele dia de manhã Tiago morreu. Herodes mandou matar Tiago. Mas naquela noite mandou enviar um anjo para soltar Pedro da prisão. Por que não?
Mandou o anjo para proteger Tiago. Se ele tem anjo e tem poder, porque ele é quem é o Senhor. Ó, meus irmãos, Paulo morreu com a cabeça decapitada, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Mateus arrastado pelas ruas de Alexandria, Tomé flechado, todos morreram, mas ele resolveu deixar João. E João, barba grandóia, 100 anos de idade, está fazendo o que aí, João? Eu já sou pastor de Éfeso, mas João velho desse jeito aí, cadê Pedro? Já morreu. Cadê os outros apóstolos? Paulo que tu conhecesse, morreu também, Tiago, morreu, e Tomé, morreu. E até Marco morreu tudinho aí, você. Eu estou vivo ainda, por quê? Porque ele quis que eu ficasse vivo, porque ele é Senhor. Então entenda isso, nós precisamos entender a soberania divina. Então o primeiro passo para entender o milagre é esse, irmãos. Porque senão quando Deus não fizer o milagre, você vai murmurar, vai ficar irritado, vai se revoltar contra Deus. Porque você está achando que ele é quem tem que obedecer a você. Amém? Primeiro passo é entender a soberania. Segundo, vamos ver aqui, nós vamos ver aqui que o menino vai nascer. O milagre vai acontecer. Mas tem os passos. Entenda a soberania. Segundo, aprenda a ouvir a voz de Deus. Veja aqui, ó. E o Senhor visitou a Sara, verso 1, como tinha, diga, dito. Agora, verso 1, fez o Senhor como tinha falado. Ele disse e ele falou. O que é que o Senhor está dizendo, pastor? Estou dizendo que Deus fala. E eu estou dizendo que Deus tem compromisso com aquilo que Ele fala. Aquilo que Ele não fala, Ele não tem compromisso. Mas se Ele falou, Ele vai fazer. Agora, o que eu e você precisamos é aprender a ouvir a voz dEle. Por que que Abraão trilhou o caminho da fé, pastor? Por aprender a ouvir a voz de Deus. E Deus sempre esteve e sempre estará falando. Daqui a pouco eu digo como Ele fala. Vai estar lá Abraão, ó. Lá na Mesopotâmia, onde se adorava a Deus a lua, Abraão mesmo era um adorador da Deus a lua, juntamente com o pai dele. Diz a tradição Midrash que Abraão administrava juntamente com o pai dele uma loja de deuses. E Deus começou a se revelar a Abraão, falar o coração de Abraão, e Abraão começou a olhar para aquelas estátuas, aquele Deus, Baal, Azera, Deus a lua, tanto Deus é para esses deuses. E um dia o pai dele viajou e disse, meu filho, eu vou fazer uma viagem, administre a loja aí. Sabe, Midrash diz, não está na Bíblia não, a tradição judaica que diz. E aí o pai dele, no dia que o pai dele ia vir, ele pegou um cacetete, uma marreta, saiu quebrando os deuses, tudinho, quebrou tudo. Aí depois de quebrou, deixou só um deusão grande que tinha lá, botou a marreta perto do Deus grande. E o pai dele vai chegando da viagem, quando chega que vê a loja, que foi que houve, Abraão? Houve um assalto aqui, alguns vândalos, foi que... Não, esse Deus aí maior que endoideceu, saiu quebrando tudinho aí. Meu filho, o que é que você está querendo brincar com seu pai? E ele disse, pai, mas o senhor não crê que ele é poderoso? Ele podia ter feito isso. Foi aí que Deus começou a falar com Abraão. E a Bíblia diz que Deus entrou lá em Ur de Caldeus, não sei se uma madrugada ou uma noite. Deus entrou e disse, Abraão! E Abraão disse, quem é? E ele disse, eu sou o Senhor, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. E o que é que o Senhor quer? Sai da tua terra, Abraão, da tua parentela, da terra que... de teus pais, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. O que é isso? É Deus falando, irmãos. E Deus parou de falar? Não. Deus fala na natureza. Deus fala na revelação geral, que é a natureza, a nossa consciência. Deus falou através de Cristo quando veio a humanidade. Cristo é uma figura espiritual, histórica, não se pode negar a realidade de que o Cristo viveu, existiu. Pode até dizer que ele não é Deus, pode até tentar dizer que ele não ressuscitou. Agora, para ser honesto, ser historiador, tem que houve um homem nessa terra chamado Jesus de Nazaré, que mudou a história, por isso a história é antes dele e depois dele. Antes dele era uma coisa, depois dele é outra. Por quê? Porque ele era a voz audível de Deus falando aos homens. E Deus fala, está aqui, ó, através desse livro, 66 livros, onde Deus fala conosco. Tem gente que quer ouvir a voz de Deus e fecha a Bíblia, né? Aí, fala Deus, fala Deus. Aí eu vi um meme na internet, o cara fala Deus. Aí, uma mão com a Bíblia, está aí a Bíblia. Um dia eu ia para um culto, e esse culto que o pessoal só acha que se Deus falasse, disser, eis que digo e não digo e direi. Se Deus não falar assim, não fala. Aí fui para o culto, quando cheguei, o cara disse, Deus falou? Eu digo, falou o quê? Eu digo, falou na palavra, uma mensagem poderosa, prega. Não, rapaz, em profecia, não é uma profecia maior do que a Bíblia. É claro que Deus usa alguém em profecia.
Mas deixa eu te dizer uma coisa, nesse meio pentecostal desequilibrado da palavra, tem mais profetada do que profecia, infelizmente. Agora, quando você abre a Bíblia, não tem como ter profetada. É profecia viva, é a palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Deus falou, falou a Abraão. E Abraão estava com os ouvidos escancarados para ouvir a voz de Deus. Veja que no capítulo 12, a Bíblia diz: disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas no capítulo 15, veja aí, Gênesis capítulo 15, Deus torna a falar com Abraão. A gente vai ver aqui. Capítulo 15. Verso 1. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. Veja aí, Deus fala numa visão. Você sabe que essa igreja aqui é o resultado de uma visão que Deus me deu quando eu tinha 16 anos, 17 anos de idade. O que está acontecendo nessa cidade hoje, Deus me mostrou quando eu tinha 16 anos de idade. Cidade no escuro, e eu andando com a lanterna, e quando eu focava assim, a luz da lanterna era um diamante muito grande, e ia dissipando todas as trevas da cidade. Hoje nós temos mais de 12 igrejas evangélicas aqui, naquele tempo só tinha uma, e o evangelho não tinha expressividade que tinha. Antes eu estava evangelizando o homem, e Deus me mostrou uma cobra grande, apertando, quebrando os ossos dele, e quando eu impunha as mãos sobre ele, aquela cobra soltava. Até hoje aquele homem não é mais alcoólatra, não bebe mais. E aí eu fui fazer uma vigília, e aí me encontrei com Cláudio, e ele esteve aqui, vocês viram, tem muita gente que viu aqui. E eu antes dessa vigília eu me encontrei com Cláudio, eu não sabia quem era Cláudio, mas ele me conhecia porque Deus tinha me mostrado num sonho. E ele disse: rapaz, eu te conheço, tu me conhece de onde? Já me viste? Não, eu sonhei com você, ele conhecia antes de lhe conhecer. Eu era magrinho, tinha um bigodinho fininho, né? Cabelo na régua não, mas um bigodinho fininho. Ele me veio, aí a gente foi fazer uma vigília, ficamos amigos. E um dia na vigília ele disse: eu estou vendo uma igreja, estou vendo o púlpito, nesse púlpito dessa igreja não tem um pastor, essa igreja está em cima de uma rocha, por isso que essa igreja aqui foi construída, tinha uma pedra bem ali, a pedra fundamental. E aí ele olhou para mim e disse: assuma a igreja. Eu tinha 16, não, ali eu já não tinha 16, eu era recém-casado, tinha 21 anos de idade, mas hoje estou aqui na igreja. Ele veio aqui um dia, subiu aqui, quando viu a estrutura da igreja, o clima espiritual, ele disse, as palavras que ele disse foi essa: eu estou perplexo. Aí olhou para mim e disse: lembra, Cleófilo, a igreja está aí, você está assumindo a igreja. Sabe por quê? Deus fala e Ele tem compromisso com o que Ele fala. Ele já falou a algumas pessoas essa noite aqui, debaixo da atmosfera e da unção, e essa noite Ele continua falando pela sua palavra. Aplauda e glorifique, glorifique e aplauda, aplauda e exalte, exalte e adore, adore e engrandeça, engrandeça e celebre, celebre e enalteça o nome dEle. Agora, em segundo lugar, segundo passo, para você ver o milagre, é aprender a ouvir a voz de Deus. Né? Aliás, o terceiro, né? Terceiro ponto é obedecer a voz. Uma coisa é ouvir, outra coisa é obedecer. Né? Ouvir até todo mundo, agora obedecer, meu irmão, aí é diferente. Aí a gente vai para o capítulo 12. Abraão, sim, quem é o Senhor? O Deus Criador dos céus e da terra. E o que é que o Senhor quer de mim? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Agora, a primeira vez que Deus fala com Abraão é desafiando ele. Agora, como é que Abraão vai sair da terra dele, onde ele era administrador da loja do seu pai, bem de vida, negócios? Sai da tua terra, não somente dessa geografia da tua terra, mas da tua parentela. Não somente da tua parentela, corta os vínculos, corta o cordão umbilical da casa do teu pai. E eu vou para onde, Deus? Para a terra que eu te mostrarei. E a Bíblia diz, está lá, versículo 1, fez Abraão como Deus tinha dito. E alguém dizia: vai para onde, Abraão? Não sei não. E tu só doido? Não, porque estou andando pela fé. Cada passo é um passo de fé. Então a vida de obediência é a vida de fé. Eu obedeço porque creio, por mais louco que seja. Agora, não faça se Deus me mandou, né? Não faça como o camarada que disse a mim que estava dizendo que ele estava ficando doido, porque ele disse que ia deixar o emprego. E disse: a pessoa disse: eu estou orando é para receber o emprego. Ele disse: o mistério que você tem
que Deus tem comigo, não tem com você, mas ele queria deixar o emprego para vagabundar, porque nem pastor de verdade ele era. E Deus não falou. Agora, se Deus falou, meu irmão, é como o apóstolo Rinaldo, que tinha uma empresa, e Deus usou o apóstolo Valnice e disse: fecha a empresa, venha no ministério de tempo integral, que eu estou te chamando, eu vou cuidar de você, vou suprir tudo. Até hoje está aí o homem suprido, abençoado, sucesso no ministério. Por quê? Porque Deus falou. Agora, quando Deus fala, e se é Ele que fala, é melhor obedecer. Amém? Alguém não entende aquele texto? E diz: obedecer é melhor que sacrificar. Aí não sabe o que está dizendo. O que Deus está dizendo ali a Saul é que a adoração sem obediência é desobediência. Porque Samuel, velho Samuel, chegou lá, aquela barbona dele grande, não estava muito gordo, né? Porque senão os personagens que eu falo é tudo barrigudo, né? Eu quero que pareça comigo. Aí chega Samuel, aquela barba dele, mas a elegância de Samuel, e diz: Saul, Deus me manda dizer que você vai lá nos Amalequitas. Esse povo é um povo ruim demais, se eles continuarem viver, a raça humana vai ser exterminada. Eles acabam com Israel. Israel não existindo, o Messias não vem, a salvação do mundo está comprometida. Ele já chegou no limite, então vai lá. A execução do meu juízo, você vai ser instrumento. Dizima tudo, não sobra nada, nem gado, nem nada, não resta nem lembrança. Foi Deus que mandou? Obedeça o profeta. Aí lá vai Saul, invade os Amalequitas, né? Executa o juízo. Mas ele vê umas ovelhas gordonas, uns novilhos. Disse: não, isso aqui é demais. Eu vou levar para a minha fazenda lá e para o holocausto, né? Serve de holocausto. Aí disse: tem uma coisa, não vou destruir com Agag não, que ele é um troféu de guerra. Chega lá, vou exibir para todo mundo ver. O guerreiro Saul que venceu Agag. Aí vai lá, daqui a pouco diz: Samuel, olha lá em Saul, e o que foi dessa vez, Deus? O homem não obedeceu direito não. Vai lá, vai Samuel com o cajadozão dele, elegante, chega. E aí, Saul, executou o juízo de Deus? Sim, profeta, executei. Aí Saul, e que mugido de ovelha, balançado de chocalho aí, blim, 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 que eu estou escutando. O que é isso? Não, isso aqui é o melhor dos novilhos e dos carneiros que eu trouxe para sacrificar o Senhor. E olha, mais uma coisa, Agag está lá, o rei. Aí Samuel olhou assim, de Saul, rapaz, Deus hoje ia confirmar o teu reino, sabe? Mas rapaz, você não sabe uma coisa, deixa eu dizer uma coisa que você não sabe. Obedecer é melhor do que sacrificar. A maior adoração que mais atrai o coração de Deus, Saul, é a obediência, rapaz. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a desobediência e a obstinação é como o pecado de idolatria. Você acaba de se tornar idólatra e macumbeiro, e não tem mais jeito não. Aí me dá a espada aqui, onde é que está Agag? E Agag vem lá, escapei. Aí a Bíblia diz que Samuel pega a espada e despedaça Agag diante de Deus, porque nós não podemos brincar com o pecado, com a carne, com o mundo. Obediência parcial é desobediência, a obediência tem que ser completa. Pega a espada de Deus, a Bíblia Sagrada que está na tua mão, Samuel, e despedaça Agag, não brinca com ele, senão ele te destrói. Obedece a voz de Deus e tu terás sucesso. Aí o povo hoje, eu não sei que geração é essa que quer servir a Baal e a Deus. É um pé na igreja e outro no mundo. Deixa de ser Raimundo, entrega a tua vida a Jesus e ser crente de verdade. Eu fico vendo estátua de crente com música secular. Secular é uma ova, isso é música do mundo, não é de secular não. Crente é para ser radical. Com o pecado é. Não tem nada de compactuar com o mundo não. Ou você obedece integralmente, meu irmão, ou tua obediência pela metade para Deus é desobediência. Ou é crente com os dois pés na igreja para ir para o céu, ou não sei o que é, porque ninguém pode servir a dois senhores, porque há de amar um e odiar outro, não podeis servir a Deus e a Mamon. Pode dar um glória a Deus agora? E um aplauso a Jesus, né, para ficar mais, para aliviar mais a pressão.
Aí vamos para cá. A gente está falando de fé, pastor. Já entra com santificação, não tem jeito. Escute. Ponto 1, aprender a soberania divina, entender. Ponto 2, aprender a ouvir a voz de Deus. Ponto 3, obedecer a voz de Deus. Ponto 4, meu irmão, deixar a zona do conforto. Isso aqui é meio difícil, né? A zona do conforto. Abraão deixou a zona do conforto para ver o milagre? Deixou. Porque Deus prometeu, quando ele saiu, que ia fazer dele uma grande multidão. Ele já notou que Sara não tinha jeito de engravidar, ele já desconfiava que ela era estéril. Mas agora os anos se passaram, ele está com 75 anos. E ele está bem confortavelmente deitado na sua cama de pelo de camelo, com seu travesseiro de pena de ganso, na sua tenda cocoada, olhando o seu WhatsApp que não tinha naquela época. Aí a Bíblia diz que Deus diz: Abraão, vem aqui para fora, rapaz. Aí ele: Deus, está chovendo hoje, né? Se não tivesse chovendo, né? Não é nem dia de culto. Está muito frio. Eu estou aquecidinho aqui. Porque quem está na zona do conforto está muito confortável, né? Zona do conforto já está dizendo. Olha aí o cabo deitado na rede. E a Bíblia diz que Deus insistiu e Abraão estava tão confortável que o texto diz aqui, ó. Olha comigo, Gênesis capítulo 15, verso 5. Deixa eu mostrar para tu. Então levou para fora. Quem foi que levou ele? Deus. Porque Gabriel, você vai ser Abraão? Fique bem confortável aí, deixa a Bíblia do lado. Fique de maneira bem... Deita aí, assim, deita. Muito confortável. E Deus dizendo: Abraão, rapaz, vem aqui para fora. Meu negócio contigo é aqui fora. Mas ele está na zona do conforto, irmãos. Aí a Bíblia diz: foi Abraão. A Bíblia diz: Deus levou para fora. Deus foi lá. Disse: rapaz, eu quero... E negócio de zona de conforto, você está muito bem aí, confortavelmente, vem para cá, rapaz, eu quero te mostrar que existe uma dimensão maior do que essa tua tendinha, esse teu mundinho aí, só vê as 4 paredes aí, é como um tatu, não vê nada, fica aí, nesse negócio, nessa coisinha, nessa mesmice, nessa vidinha medíocre, vem para cá. E a Bíblia diz que Deus arrancou ele da zona de conforto. E quando Deus nos arranca da zona de conforto, é porque Deus quer que a gente olhe para cima. Olha para cima, Abraão. Quantas estrelas aí, vê se tu pode contar. Vai contando: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Quando Deus tira alguém da zona de conforto, a primeira coisa que Deus faz é fazer ele sonhar, olhar para cima, ó, contar as estrelas. Então Deus tira da zona do conforto para mostrar as promessas, irmão. Quem está na zona de conforto está dentro daquele mundinho, não vê as promessas, não sabe que há um universo gigante e cada promessa é um filho para Abraão. É Isaac, é Jacó, é José, é Judá, são os levitas, é a nação mais numerosa do mundo, é Israel, numerosa como as estrelas do céu. Deixa eu te dizer essa noite: Deus está sacudindo você, está tirando você da zona do conforto, porque Ele quer que você olhe para as promessas, a promessa de Deus na tua direção. Está triste? A promessa diz que o Senhor te ouvirá na angústia e a alegria dele é a tua força. Está desesperado? A promessa diz: o Senhor será a tua esperança, livrará os teus pés de serem presos. Está morrendo? A promessa diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Está enfermo? A promessa diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, por suas feridas fomos curados. Está aflito, angustiado? A promessa diz que Ele é o teu socorro bem presente na angústia. A promessa está aí, 8.000 promessas, brilhando no céu de Deus para você. Sai da zona do conforto e olha para as promessas. Quinto lugar, o sobrenatural acontecer, você precisa mover-se. Abraão, capítulo 17, versículo. Abraão, sim. Anda na minha presença, Abraão, ser perfeito. Porque ele estava com 75 anos, tinha que pedir para ele correr, né? Deus entende o limite. E Abraão não era atlético. Isso, com 100 anos, vai estar correndo ainda. Mas Abraão não. Deus falou: corre na minha presença. Mas disse: anda, anda, anda. Porque o segredo é você não ficar parado. O segredo é você se mover. Deus prometeu, corre assim para cima das promessas. E não pare, não pare. Quem para cai, quem para enferruja, quem para apodrece, quem para não avança, quem para fica atrofiado, quem para trava. É por isso que a palavra de Deus essa noite é: continue, avance, corra, marche, ande na presença dele. Olha, não pare, balança seu irmão assim, diga: não pare, não pare. Diga para ele: não pare, não pare.
anda na minha presença. Mover-se. Sexto, para a gente começar a terminar. Sexto, adore e chame a existência. A Bíblia diz que quando Deus falou com Abraão, Abraão fez isso, ó. Caiu e meteu a cara no chão. Meter a cara no chão é um gesto de adoração no Antigo Testamento. Inclusive a palavra shacar, que é adorar no Antigo Testamento, quer dizer cair com a cara no chão. Agora, quando você adora, o que é que acontece? Você começa a ter uma linguagem diferente. A linguagem do adorador é diferente. Porque quando Abraão adora, que Abraão se levanta, aí Deus diz: agora o teu nome não será mais Abrão. Mas, não, Deus, porque Abrão quer dizer pai elevado. Deus diz: só tem um pai elevado, sou eu, rapaz. E como é que vai ser o meu nome? Abraão. Abraão, Abraão. E o que quer dizer isso? Quer dizer, ó, que das 4 letras de meu nome, Yud, Re, Vav, Re, eu vou tirar o Re, que está 2 vezes meu nome, Yud, Re, Vav, Re, e vou colocar no Abrão. E quando se falar Abrão, vai falar Abraão. Esse rão é o som de roar do meu espírito. Isso quer dizer, Abraão, que eu vou começar uma história nova contigo. E o meu espírito vai entrar na linguagem do teu nome. E por isso, o teu nome não será mais Abrão, pai elevado. Será pai de uma grande multidão. Mas veja que ironia. Veja só que ironia. Um homem com 75 anos. A mulher mais de quase 70, estéril. E ele dizendo: tu vai ser um pai de uma grande multidão. Porque, sabe por quê? A fé navega pelas palavras. Deus chama o que não é, como se não fosse. É por isso que quando essa igreja tinha 7 pessoas, eu dizia: nós vamos ter 40. Aí chegamos a 40, eu dizia: nós vamos ter 50. Aí chegamos a 50, eu dizia: nós vamos ter 100. Aí chegamos a 100, eu dizia: nós vamos ter 250. Aí chegamos a 250, nós dizíamos: vamos ter 200. E chegamos a 200, eu estou dizendo: vamos ter 300, vamos ter 500, vamos ter 600, vamos chegar a 1000. Vamos conquistar essa cidade, porque a fé navega pela palavra. Irmão, você quer que Deus faça um milagre na sua vida, você fica falando só negativo, palavra contrária que expressa a incredulidade. O coração, a boca fala do que o coração está cheio. Quem está com o coração cheio de fé é um velho de 75 anos com a mulher estéril, dizendo: meu nome é pai de uma grande multidão. Eu não sou mais Abrão, eu sou Abraão. Não importa se vão chamar de louco, de doido, de pirado, de lelé da cuca, o meu nome é Abraão. Começa a chamar a existência, né? Eu me lembro que quando eu ia casar, aí eu cheguei com uma aliança fina, que eu comprei por 300 cruzeiros, parece, nem me lembro, que era baratinho, meu cunhado. E quando eu cheguei com a aliança, meu pai disse: e essa aliança? Eu digo: não, eu estou noivo. Está ficando doido? Noivo sem trabalho? Não, mas vai me dar trabalho. Mas como? Aí o pastor disse: dizia: vai casar quando? Eu dizia: daqui a 6 meses. Porque eu tinha lido a 4ª dimensão, o livro de David Wong Shu, que ensina esses princípios. Aí o pastor disse: seu pai vai vender o carro? Não. Mas casa quando mesmo? Daqui a 6 meses. Não tinha emprego, não tinha casa, não tinha bujão, não tinha fogão, não tinha cama, não tinha nada, só tinha noiva e apaixonado por ela desde os 6 anos. E tem gente que quer casar, mas não arranja o principal, Gabriel, que é a noiva. Tem casa, tem tudo, mas não tem noiva, não adianta. Eu só tinha noiva. Mas tu queres saber de uma coisa? Tu queres saber de uma coisa? 6 meses depois eu estava entrando na igreja para casar com a moça mais linda do Espírito Santo. Faz 28 anos. Sabe quantas vezes faltou o café da manhã? Nunca. O almoço? Nunca. A janta? Nunca. 6 meses depois eu estava casado com a casa toda mobiliada, que só comprei mesmo o bujão, porque até o fogão eu ganhei. Mas porque Deus fala daquilo que não é como se já fosse. Chama a existência o que não é como se já fosse. Como é teu nome mesmo? Abraão. Abraão, pai de uma grande multidão. É muita piada. Pai de um velho desse, pai de uma grande multidão. Muda a linguagem, irmãos, e você mudará o seu destino. Amém? O teu destino profético é determinado pelas tuas palavras proféticas. Palavras são sementes. Palavras confessadas são sementes plantadas. Confissões repetidas são sementes regadas. Sementes regadas e cuidadas vão nascer. O milagre vai nascer. Quando eu começar a falar do milagre, viver o milagre, sonhar com o milagre e confessar o milagre. Ensejeque, Espírito Santo, confessa o teu milagre, porque ele vai nascer. Dê um aplauso e um grito de vitória.
Termina o tópico 2 para ir para o tópico 3 encerrar. Sétimo lugar. O sétimo passo. É passar pelo teste do tempo. Olha aqui, vamos voltar para Gênesis 21. Tudo isso aqui está em Gênesis 21, né? Verso 2. Concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, no tempo determinado que Deus tinha dito. Diga comigo, tempo determinado. Olhe para mim. Para tudo que existe debaixo do céu, disse Salomão, há um tempo determinado. Um é o seu tempo, o outro é o tempo de Deus. O problema é que tem muita gente que planta semente, Gisélia, e não espera a semente nascer. Fica impaciente, cava lá, não adianta. Semente tem um processo, tem um tempo de processo para nascer. Você tem que plantar, ela germinar, brotar, para depois crescer, você esperar crescer e dar fruto. Tem gente que quer que Deus faça imediatamente, irmãos. Tu sabe quantos anos Abraão esperou? Depois eu digo. Mas deixa eu mostrar para tu algumas pessoas que souberam esperar. Isaac, 20 anos. 20 anos orando por Rebeca, para Rebeca engravidar. Tu sabe o que é 20 anos de oração? Eu sei. Eu tenho orado há mais de 20 anos por um avivamento nessa cidade. O avivamento começou? Não, nós estamos tendo um respingo de avivamento. Mas vai acontecer? Vai, porque eu sei que vai acontecer, porque eu creio que Deus quer fazer isso. Que avivamento é salvação. Tem gente que não espera o tempo de Deus. Tu queres saber por quanto tempo José esperou para sentar lá no trono e ver o sonho dele materializado? Porque quando Deus mostrou o que ia fazer na vida dele, ele tinha 17 anos. José esperou 14 anos, irmãos. Olha, Davi foi ungido na casa do seu pai. Mas sabe quantos anos Davi esperou para estar no trono de Israel governando? 15 anos. E Abraão? 25 anos. E a Bíblia diz 25 anos dando glória a Deus. Primeiro mês, e aí, Sara? Sarita? E aí? Nada, meu velho. Glória a Deus. Segundo mês, e aí, Sara? Algum sinal? Nada. Glória a Deus. Um ano? Glória a Deus. 2 anos? Glória a Deus. 10 anos? Glória a Deus. 15 anos? Glória a Deus. 20 anos, glória a Deus, 25 anos, a promessa se cumpriu, porque a promessa passa pelo teste do tempo. Espera pacientemente no Senhor, e Ele vai se inclinar, ouvir o teu clamor, tirar você do charco, colocar seus pés sobre uma rocha, e um novo cântico na sua boca. Aprenda a esperar no tempo de Deus, porque no tempo de Deus vai se cumprir. Dê um aplauso e um grito de vitória. E aí, último tópico, o nascimento de um sorriso. Tudo isso para chegar nesse sorriso tão lindo. O nascimento de um sorriso. Primeiro, queridos, sorriso. Isaac quer dizer sorriso. Agora, você sabia que Sara quase que atrapalha o processo? Porque antes de rir de alegria, ela ri de incredulidade. Ela está lá dentro da tenda. Jesus e 2 anjos que apareceram no capítulo 18 lá de Gênesis, começam a falar com Abraão e diz: por esse tempo eu voltarei aqui daqui a 1 ano e Sara vai dar à luz um filho. Aí Sara lá dentro disse: dar à luz um filho? ele não estudou que depois de 51 é a menopausa, não tem mais ovulação. Eu estou com quase 90 e sou estéril. Ter filho? Aí Deus disse: por que Sara está rindo? E Abraão: Sara, está rindo? Não, não minta para mim não, Sara, você riu. Agora, eu vou quebrar essa sua incredulidade por causa da fé de Abraão. Aí eu vejo Abraão no capítulo 17 prostrado e rindo, crendo na promessa, rindo de alegria. Aí sabe o que acontece? Ponto 2, para a gente começar a terminar. Sabe o que acontece? O riso do céu faz nascer o riso da terra. Diga para o seu irmão, diga: o riso do céu faz nascer o riso da terra. Qual é o segredo, pastor, do milagre acontecer? É você fazer a coisa certa da maneira certa. Fazer a coisa certa da maneira errada. O mar vermelho se abrir e Miriam dançando. Deus abriu o mar. Mas isso é mais fácil, a coisa mais fácil do mundo, Gisélia. O mar vai se abrir, vamos celebrar. Eu quero ver você
celebrar e dançar antes de o mar vermelho se abrir. Pois é, Abraão está rindo, e o riso de Abraão aqui é o riso de Deus, é no céu, porque a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus que ri, no Salmo 3. Então, meu irmão, olha para o teu problema, e sabe qual é o segredo? Começa a rir na cara do teu problema. Olha para o inimigo aí que está fazendo essa cara feia para você, e começa a rir, mas eu não sei, mas não tem problema, ri sem vontade. Daqui a pouco o riso vai tomar conta de você, e esse riso que o Espírito Santo vai colocar dentro do teu coração, vai gerar o riso do céu, e vai nascer um sorriso na tua casa. Isaque, o filho da promessa. Amém? Por quê? Ponto 3. E eu fecho o sermonário para não ser tentado a pregar, porque eu acho que eu já preguei mais de 1 hora. Lê aí o que está escrito aí, queridos. Por favor. Todo mundo em voz alta. Mais uma vez. De novo. Escute. Foi difícil para uma velha de 90 anos engravidar? Impossível. Eu fico imaginando as dores que ela sentiu quando o menino foi nascer. O processo para ela amamentar. Fraca. Não tinha vitalidade de uma jovem. Estava estudando hoje que depois dos 40 e tantos anos para a mulher engravidar é perigoso para ela, porque a saúde não é mais a mesma. E é difícil. Mas, escute, as dores de parto dela foram dores de tristeza, de se sentir desprezada pelas outras mulheres, de ser taxada como amaldiçoada, que era a cultura da época. Mas eu posso ver Sara com o bebê no braço, sorrindo. Isaque quer dizer exatamente sorriso, e ela rindo. E eu posso ver, Abraão com Isaque no braço, um sorriso no rosto de Abraão, e todo mundo dizendo: rapaz, o velho não estava doido não, olha o sorriso no rosto dele, porque tem um sorriso nos braços dele, é um Isaque no rosto e um Isaque nos braços. Eu sei que está sendo difícil, é doloroso, é lágrimas, é noite acordada, é aperto no coração, é angústia, é dor de parto, mas sabe o que foi Jesus disse? Jesus disse: uma mulher, antes de ter um filho, ela sente dor de parto, contrações, chega a sentir 60 contrações, mas quando o menino nasce, eu não tenho experiência, mas quem é mãe aqui tem, as dores não existem mais, porque tem um menino nos braços, há um sorriso no lábio da mãe. Jesus disse: hoje vocês estão chorando, estão tristes, estão cabisbaixo, mas vocês vão se alegrar, e a alegria de vocês ninguém vai poder tomar. Aplauda Jesus, dê um grito de vitória. Olha Abraão, olha Abraão, olha Abraão com o menino no braço, e todo mundo dizendo: velho, estava doido não, era Deus. É um sorriso. Vocês conhecem a história de Betinho, não preciso contar, né? Sofreu um acidente, não conhece não, né? Vai conhecer hoje. Tem gente que não conhece. Sofreu um acidente de ônibus, quase morreu. Ela viu os pés dela saindo do corpo, depois voltou. Os ovários e o útero foram danificados pelas ferragens. Fez tratamento dos melhores especialistas do Rio Grande do Norte. Disseram: se quiser ser mãe, adote um filho. É impossível você ter filho. Mas um dia eu estou pregando uma mensagem como essa. E quando eu disse que Abraão focou nas promessas, ela disse: meu Deus, eu vou olhar para as estrelas, para as promessas. E ela disse: até hoje eu lutei com as minhas forças. Hoje o Senhor vai agir na minha vida. Botou a mão na barriga e começou a rir. Um mês depois ela estava grávida. Sobrenaturalmente, eu fui apresentar. Aí ela veio: pastor, o nome do menino? Eu digo: Isaque. É fruto do milagre. Até o Isaque é uma benção até hoje. Quem conhece Isaque sabe que benção Isaque é. Isaque, recém-nascido, nós fomos fazer a festa. Eu preguei uma mensagem parecida com essa, o filho da promessa. E peguei Isaque, recém-nascido, diz Zélia, e coloquei nos meus braços. E comecei a andar, a igreja menor aqui, comecei a andar com Isaque e dizer: aí lá estava Abraão com Isaque, e um sorriso no olhar de Abraão, porque ele tinha um sorriso nos braços. Na mesma hora o menino começou a gargalhar nos meus braços, recém-nascido, sem saber nada, começou a gargalhar. Eu olhei para a igreja: vocês estão pensando que isso aqui é coincidência? Isso é uma unção de alegria que Deus vai derramar nessa igreja. Depois daquela noite, 7 mulheres aqui da igreja que não podiam engravidar, engravidaram, porque Deus é aquele que continua fazendo Isaque nascer, sorriso nascer. Fique de pé, dê um grito de vitória, um aplauso eterno.